Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus unitrino, mistério de nossa fé, abençoai-nos com a graça do entendimento, para que tudo que iremos estudar seja favorável à nossa salvação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Primeiramente, agradecemos essa oportunidade de estar aqui e nós começarmos esse curso que trará um bom conhecimento a respeito do Catecismo da Igreja Católica, que é o objetivo primário do nosso curso, pois o conhecimento do Catecismo é dever de todo católico. Sendo pecado mortal, não alimentar a fé e a oração no conhecimento das verdades reveladas. Há também um objetivo secundário nesse curso, que é a reciclagem de nossos catequistas de batismo, de crisma e de eucaristia, e o chamado para aqueles que queiram ser catequistas. E a grande pergunta que fez com que esse curso fosse idealizado foi: como podemos amar a Deus se não buscarmos conhecê-lo? Assim, conhecer o catecismo, que é a base da doutrina católica, que irá nos ajudar muito a entender nossa fé e amar ainda mais a Deus. Faço agora um pequeno parênteses, pois neste curso estaremos abordando uma fase importante da conversão de todos nós como católicos, que é o conhecimento. Ou seja, é necessário ter paciência em primeiro lugar, conosco mesmo, já que todos nós somos chamados à santidade. E essa busca é feita por etapas que duram nossa vida toda. Assim, precisamos ter paciência, principalmente com todos aqueles que estão dentro e fora da igreja. Pois nessa grande jornada da vida, não sabemos em que estágio cada pessoa está em seu processo de conversão. E o que nos basta não é julgar ninguém, sejam eles sacerdotes ou leigos, que já estão há muito tempo inseridos na igreja, ou até mesmo aquele que está fora da igreja. Mas nosso principal dever é rezar pela conversão de todos. E, em último caso, corrigir, caso seja nossa obrigação. Mas repare bem, o que nos cabe, em primeiro lugar, é rezar pela conversão daquela alma, pois a maior preocupação nossa deve ser a salvação das almas. Feito essas considerações, voltemos ao grande tema desse curso. O catecismo, que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, ele tem 4 partes, sendo elas o credo, os sacramentos, a moral cristã e a oração cristã. E essa é a base essencial para o conhecimento geral da doutrina da Igreja Católica. Conhecimento esse que tem os seus fundamentos muito bem estabelecidos. Nesta primeira fase de nosso curso, iremos abordar o credo e a oração cristã, pois essa é a estrutura para viver bem os sacramentos e a moral cristã, que será abordada em um outro momento, sendo que a vivência dos sacramentos e da moral cristã é a aplicação de todo esse conteúdo, que veremos nesse primeiro módulo e em nossa vida cotidiana. Vocês vão perceber que a igreja sempre estabelece pontos de partida fixos e imutáveis para, a partir dali, iluminar outros conhecimentos que podem variar conforme a necessidade do mundo, mas sem violar os princípios fundamentais. O catecismo que nós vamos estudar é o compêndio dos ensinamentos da igreja a todos nós.
E podemos perguntar assim: qual é a origem do catecismo? Qual a necessidade de um catecismo? Desde os primeiros séculos da Igreja, sempre houve essa preocupação de ensinar aqueles que chegavam à Igreja, ensinar os fundamentos da fé. Esses fundamentos, normalmente, eram passados para os catecúmenos, que quer dizer aquele que vai ser batizado. Eles eram sabatinados e, se soubessem todos os princípios, eram então batizados. E isso desde os primeiros séculos. Essa sabatina do conhecimento da fé se tornou algo comum na vida da igreja desde a antiguidade. Lembrando que já nos primórdios do cristianismo já houve um primeiro escrito de alguns ensinamentos da nossa fé, chamado hoje de Didaquê. É claro que em situações muito diferentes, porque ensinar o catecismo debaixo de uma perseguição ou ensinar o catecismo num momento de prosperidade é diferente. E com o passar dos séculos, essa busca por um catecismo, elencando princípios, foi guardado pela igreja, mas caiu um pouco em desuso na sociedade. Quando chega na Idade Média, há a preocupação de sintetizar esses conhecimentos de forma mais simples e prática. Então, quem vai ter essa iniciativa é São Tomás de Aquino. E assim, como ele é o autor da Suma Teológica, ele também será o autor de uma compilação desses conhecimentos que serão passados para as pessoas comuns do dia a dia. Logo depois, a ideia começa a tomar corpo. Inclusive, vai ser imitada pelos reformadores protestantes. Inclusive, eles terão a audácia de achar que foram os inventores do catecismo. Não foram. São Tomás já tinha pensado em tal situação e lá no século XIV, bem antes de acontecer qualquer tipo de revolução dentro da igreja, esses catecismos já estavam difundidos na França. Logo, a igreja é que sempre se preocupou em formatar esse tipo de obra na qual se trazia de forma simples, direta, clara, tudo aquilo que a igreja recebeu na revelação. Então, a origem do catecismo é essa, está na igreja. A igreja sempre foi a sua mentora. Lutero fez um catecismo? Fez, mas imitando da igreja, sendo que ele não criou a formatação de um catecismo. Alguns vão defender isso, mas não. O catecismo é bem mais antigo que Lutero, a começar pelo Didaquê. E nós o encontramos em uma formatação próxima do que temos hoje no sul da França. Agora, qual a necessidade de ensinar o catecismo? Era pelo fato de que a doutrina cristã precisava ser passada. Ora, o ato de passar a doutrina cristã para quem já era batizado, ou ia se batizar, ou já estava em processo de conversão, era perfeitamente entendível. Mas nós sabemos que o mundo nem sempre foi cristão. Na antiguidade, por exemplo, antes da vinda de nosso Senhor, cada região do mundo, cada império, cada povo, cada grupo desenvolveu uma religião. E esse conjunto de religiões que enriqueceram de alguma maneira a antiguidade e as suas civilizações eram todas chamadas de religião natural. E é importante nós destacarmos isso. A religião está presente em todas as civilizações de qualquer época. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss diz que existiram povos sem leis, povos sem governos, povos sem estruturas de sociedade, mas povos sem religião nunca houve na história da humanidade.
Então, o que havia antes era a religião natural. E temos que destacar esse nome, porque era a religião que nasceu da percepção do homem, de que dentro dele havia uma repulsa ao que era ruim e querer o que é bom, ainda que a vontade tendesse para o mal, por causa do pecado original. Iremos entender esse detalhe da vontade e da tendência um pouco mais adiante. Mas as civilizações tinham, por exemplo, princípios gerais da vida dos povos, que era comum de todo mundo. Sendo um exemplo clássico, honrar pai e mãe. Não há povo que não honre o pai e a mãe, por mais pagão, bárbaro que pudesse ser esse povo. Matar alguém, sem nenhum sentido de necessidade, era considerado algo ruim para qualquer povo também. Ora, aonde nasceu isso? Nasceu de uma percepção de uma realidade interior do ser humano. E é uma das provas da existência de Deus na observação natural. Por isso, a religião era natural, vem da observação humana. Muitas coisas belas foram criadas por esses povos, muitas coisas ruins. Muitos erros foram cometidos, mas todos observavam esse princípio de uma religião natural. Agora, contextualizando o livro do Gênesis, quando Deus criou o homem, sendo o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva, bem como depois vieram seus descendentes, eles sabiam que existia um Deus criador. No entanto, nós sabemos que quando o homem sai do paraíso, e isso também é parte da doutrina, ele sai de uma vida totalmente sem esforço para ter que enfrentar a natureza. O homem precisava agora, com os conhecimentos, com a retirada dos dons, enfrentar a natureza e vencê-la. E sabemos que demorou para acontecer isso, sendo que o ser humano teve que, primeiramente, descobrir técnicas rudimentares para sobreviver, se proteger e se resguardar. É o que muita gente aí quer atribuir àqueles milenares, centenas de hominídeos que aparecem nos livros de história, quando na verdade aquilo ali, o homem era rude porque ele precisava vencer a natureza. Alguém que, por exemplo, tivesse a necessidade de caçar um animal diariamente para se alimentar, deveria ser um indivíduo com uma aparência rude, com muitas feridas no corpo, com pouca vaidade, o que seria diferente de um homem que já vive num certo conforto. Então, confunde-se muito essa história do homem das cavernas. Sim, o homem das cavernas existiu, mas nas cavernas, ele já dava os sinais da alma humana superior a toda criatura através da arte, da estrutura de defesa que ele montava e outras coisas mais. Mas essa agrura que o homem vivia fez com que ele ficasse tão preocupado com a vitória para a manutenção da vida que ele começou a esquecer do Criador. Por que esquecer? Porque o que ele tinha que enfrentar diariamente, até chegar à chamada Idade do Ferro, a Idade do Metal, quando ele de fato começa a dominar a natureza, isso passa muito tempo. E ele começa a esquecer daquele Deus original. E aos poucos vai transformando Deus numa espécie de totem. Os antigos totens eram um Deus de origem. E nessa altura já esqueceram que era um Deus único. E aí, aos poucos, esse Deus de origem foi sendo associado aos fenômenos da natureza, porque eram assustadores. E aí a figura de Deus foi sendo pouco a pouco substituída pelo politeísmo. Daí a origem politeísta. Mas lembrem-se, o homem, no princípio de tudo, ele era monoteísta. Ele sabia que quem deu origem a tudo foi um Deus só.
mas no caminhar da história ele foi se esquecendo disso. O único lugar que ainda guardava uma cultura de religião natural, que conhecia um Deus único, foi na Mesopotâmia, na cidade de Ur, na Caldeia. Daí vocês já vão lembrar de alguém: Abraão. Deus chama Abraão para quê? Para fundar um povo. Por que Deus escolheu Abraão para formar um povo? Porque Deus, quando olhava para os homens, ele estava percebendo que o conhecimento do Deus verdadeiro estava desaparecendo. E de fato, em toda a antiguidade, o único povo monoteísta que adorava o Deus verdadeiro era o povo fundado por Abraão. Deus escolhe um povo, e é por isso que ele escolhe Abraão. Então, na hora que Deus escolhe um povo, ele escolhe um povo para guardar o conhecimento do Deus verdadeiro, mas ainda dentro de uma religião natural. E o que se baseava em religião natural? Se baseava num culto de entrega do que havia de melhor dentro da estrutura cultural daquele povo. E podemos fazer um paralelo, lembrando de Caim e Abel e suas oferendas. Então, observando todos os povos, de maneira geral, eles ofereciam animais em sacrifício, ofereciam também raízes em sacrifício, ofereciam certas produções em sacrifício, até chegar a um paganismo mais elevado, aonde os seres humanos eram entregues ao sacrifício. Mas tudo isso ainda era religião natural. Por isso que tinham várias, e numa época como essa, é perfeitamente compreensível que houvesse muitas religiões. Por exemplo, podemos ver o politeísmo do Egito, o politeísmo da Mesopotâmia, o politeísmo grego, o politeísmo romano, ou seja, um monte de deuses reunidos em um único lugar, chamado panteão. Todos esses desenvolveram uma religião, porque todas essas religiões são de origem natural. Mas aí é que vem o grande acontecimento que vai mudar todo o rumo da história da humanidade, que é a revelação. Isso tudo que eu falei para vocês da religião natural não era uma revelação, era uma percepção de uma realidade religiosa que havia em todos os povos da antiguidade. Agora, a revelação não. A revelação, ela vem de Deus. Então, se ela vem de Deus, ela é sobrenatural. Antes, o homem percebe que Deus existe e o cultua conforme a sua inclinação natural. Agora, é Deus que se revela ao homem. Essa religião sobrenatural é Deus dizendo como Ele quer ser adorado. Agora é Ele que está dizendo. Se Deus passa a dizer como Ele quer ser adorado, todas as outras religiões naturais perdem completamente o sentido, pois nós vamos ver também nos nossos estudos que Deus não se engana nem pode ser enganado. Se Deus não se engana, ao revelar-se de alguma maneira, só pode ser a verdade. Recapitulando então, o homem já estava esquecido completamente do Deus verdadeiro e até o povo escolhido também já estava esquecendo do Deus verdadeiro. Daí a importância de Deus intervir e dar a revelação de forma gradativa e parcial através desse povo, onde Deus vai se revelar em fases. Por quê? Porque Ele vai preparar o ambiente para a revelação eterna. Então, Ele precisava criar fases para isso. E a primeira fase vai da criação do mundo até Moisés. É o tempo dos patriarcas. Quem é o primeiro patriarca? Abraão. Ele era de onde? Da Mesopotâmia, que era o último reduto do conhecimento de um Deus único. Todos os povos ao redor da Mesopotâmia,
e até dentro da própria Mesopotâmia, porque, por exemplo, a cidade de Ur ficava na região da Caldeia. A Caldeia ficava na Mesopotâmia, mas o restante da Mesopotâmia já era politeísta. Ou seja, o conhecimento do Deus verdadeiro estava ficando cada vez mais sufocado. Por isso que Deus vai chamar Abraão. Vem cá, escolhe você para fundar um povo. E esse povo vai guardar o conhecimento do Deus verdadeiro. E desse povo vai nascer o Redentor, o Salvador prometido ao primeiro homem e à primeira mulher, Adão e Eva. Dando um salto no tempo, quando chega Moisés, Deus vai conceder mais um pouco da revelação. Ele vai continuar a pintura do quadro esse da revelação. Moisés vai transformar em lei material nas chamadas tábuas da lei, que eram de pedra, e a lei moral que já governava o íntimo de cada ser humano desde sempre. Lembra do exemplo que demos? Todos os povos honravam seu pai e sua mãe, e em todos os povos matar sem motivo era um crime. Ora, Moisés, ao receber de Deus as leis, colocou numa pedra justamente para que ninguém esquecesse daquilo. Ou seja, vamos colocar em algo visível, material, para que o povo se lembre sempre daquilo. E olha que, naquele momento, o povo hebreu já estava esquecendo completamente dos princípios da religião que tinha sido revelada pelos antepassados deles. No entanto, que Moisés teve que, inclusive, julgar e condenar vários do povo por conta da adoração dos deuses do Egito. Porque, de fato, historicamente, os hebreus olhavam o Egito, e era poderosíssimo, e olhavam e eles, nós temos o Deus verdadeiro, mas o que esse Deus verdadeiro está dando para a gente? Olha, os egípcios são poderosos, os deuses deles são melhores, sendo isso uma tentação presente na vida do povo hebreu. Então Deus chama Moisés e falou: dê a eles as leis. Então Moisés inaugura uma segunda fase da revelação, e podemos fazer um paralelo em um relacionamento, pois primeiro vem o respeito, a lei, e depois o amor, que é a salvação. Notem que Moisés já vai ser um legislador completo. Ele não só recebe de Deus os 10 mandamentos, ele vai ser responsável pela formatação da vida sacerdotal e também vai ser responsável pela formatação da vida militar daquele povo. Vai ser responsável pela formatação das regras e dos costumes morais do povo hebreu. Vai ser o grande legislador do povo hebreu. Então, aquela revelação, ela vai sofrer agora um momento em que ela vai ser mais desenvolvida, mas ainda não estava completa. Passando o tempo de Moisés, aí vem o tempo que vai durar até os profetas, até São João Batista, que foi o último profeta. E no tempo de São João Batista, o povo hebreu já estava completamente desestruturado em matéria de fé, em matéria de ordem e em estrutura de governo. Então, a última e mais perfeita obra da revelação vai vir com o nosso Senhor Jesus Cristo e termina com São João Evangelista. É importante frisar isso, porque com a morte de São João Evangelista acaba toda a revelação. E tudo que Deus tinha que dizer ao mundo, ele disse. E tudo que o mundo precisava saber em matéria de religião sobrenatural, soube. Com a morte de São João Evangelista, o último apóstolo, acabou a revelação. E diante disso, podemos perguntar: mas e as coisas que a igreja vai definindo no passar dos séculos? A igreja tira dessa revelação tudo que
que a igreja vai definir com o passar dos séculos, ela vai tirar dessa revelação e não terá nada novo. E essa foi a caminhada histórica da revelação de maneira bem resumida. Reparem, a revelação estava restrita ao povo hebreu. Os povos em volta, eles viviam uma religião natural. O povo hebreu com uma religião sobrenatural. Quando chega nosso Senhor Jesus Cristo, completando a revelação, a religião vai deixar de ser específica do povo hebreu e vai sair da guarda do povo hebreu, que era, vamos dizer assim, uma religião nacional, e vai passar a ser uma religião universal, de onde vem o nome católica. E por quê? Agora a revelação está completa. Todo esse mundo naturalista não precisa mais existir, porque Deus já se manifestou de forma perfeita. E quem vai ser a guardiã dessa revelação é a Igreja Católica. Igreja Católica foi prefigurada no povo hebreu e fundada por Jesus Cristo, substituindo o povo hebreu. E aí o povo hebreu perde essa guarda da revelação, que era deles. E a revelação perfeita vai ser então dada à igreja por Jesus Cristo. E ela que vai ser responsável por informar ao mundo o que nosso Senhor revelou. Sendo esse ponto-chave que precisamos chegar e compreender as fontes da revelação e as fontes da doutrina sagrada. Sendo que doutrina da igreja, doutrina sagrada e revelação são a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Usamos o nome revelação sobrenatural para que todos entendam que essa revelação é Deus dizendo ao mundo: eu quero ser cultuado assim. A religião natural, ela é do homem para Deus. A religião sobrenatural é de Deus para o homem. Portanto, só essa é verdadeira. Ela está presente na natureza humana, porque quem criou o homem foi Deus. E ele deixou na natureza humana a marca dessa percepção de que existe um ordenador de todas as coisas. A religião sobrenatural, ela já vem de Deus para o homem e vai ser revelado ao homem coisas que estavam escondidas do homem desde o início dos tempos. Mas nosso Senhor vai revelar tudo o que o homem precisa saber. E quem nos revelou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se fala de catecismo, quando se fala de Sagrada Escritura, temos que ter em mente o seguinte: a revelação vai ter dois princípios, e esses princípios são a fonte da revelação, onde o primeiro é a tradição e a segunda é a Sagrada Escritura. Ora, quando falamos de tradição, eu falo daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo passou de ensinamento aos apóstolos. E podemos perguntar: ele escreveu alguma coisa? Não. Nosso Senhor, pelo que se sabe da vida dele, ele não deixou nenhum bilhete escrito. Alguns arqueólogos lá da Igreja do Oriente propõem que nosso Senhor teria escrito lá umas cartas, mas não tem comprovação histórica disso. O único momento em que nós vemos nosso Senhor escrevendo alguma coisa é na hora do julgamento da mulher adúltera. E um fato interessante dessa passagem é que na antiguidade, o juiz, quando dava a sentença, ele marcava o chão com uma vara. E nosso Senhor usava o próprio dedo naquele momento, indicando que ele é o juiz por excelência. E ele tinha o poder de julgá-la e condená-la, mas perdoou. E é o único momento em que nosso Senhor escreve alguma coisa. Toda essa tradição foi passada oralmente para os apóstolos. Eles tinham que prestar muita atenção para aprender, entender e não esquecer. E muitos deles não entenderam muito bem no início. E só depois
nós vamos ver o porquê eles não entenderam. Nosso Senhor vai fazer com os apóstolos uma verdadeira catequese oral, ou um catecismo oral, e vai passar a revelação para eles, para os apóstolos. E assim temos a primeira fonte, a tradição oral. E é de onde nós vamos tirar muito dos nossos conhecimentos. Os apóstolos, quando receberam a tradição oral, eles começaram a se preocupar em transcrever aquilo. E naquela preocupação de transcrever e passar aqueles ensinamentos para os seus sucessores, eles vão dar início à tradição escrita. Assim, temos agora a tradição, aquilo que nosso Senhor ensinou aos apóstolos, que era a revelação sobrenatural, a tradição oral e a tradição escrita. Eram esses conhecimentos aqui que eram dados aos apóstolos. E lembrando que a tradição escrita ainda não estava pronta, mas ao longo da história da igreja, ela vai sendo redigida. Lembrando novamente, não se tinha ainda os evangelhos escritos, não tínhamos ainda as epístolas, não tínhamos ainda a compilação dos livros que o povo hebreu usava. Ou seja, as Sagradas Escrituras estavam espalhadas. E a pergunta que fazemos sobre a revelação é: quem é que vai compilar esses livros aqui? A Igreja Católica. Então, não tem erro na hora de nós afirmarmos que a Sagrada Escritura foi escrita e inspirada por Deus, sendo seus autores, ao escreverem aquilo com escrita humana, foram inspiradas por Deus para escrever aquilo que era necessário para saber como revelação. Mas quem teve a autoridade de dizer este livro é revelado, esse não é, foi a Igreja Católica. Então, a autora da Sagrada Escritura, a compiladora da Sagrada Escritura, foi a Igreja Católica. E até os historiadores anticatólicos, ateus, são concordes nisso, pois se não fosse a Igreja, não teria Sagrada Escritura. Logo, podemos deduzir de primeira que a tradição é anterior à Sagrada Escritura. E a pergunta que fica é: a autoridade das duas é a mesma? Sim, tem exatamente a mesma autoridade. A Sagrada Escritura e a tradição oral e escrita, e é disso que nós vamos conhecendo tudo e nós vamos sabendo sobre a verdadeira fé, não tendo outro caminho. O que a igreja fazia, faz e continua fazendo em todos os séculos foi cristianizar os costumes que eram aproveitáveis das religiões naturais, e nosso Senhor, quando institui os sacramentos, daqui a pouco nós vamos ver mais para frente que ele faz questão de usar coisas que eram perfeitamente palpáveis da vida humana. Por exemplo, o que existe de mais essencial para a vida humana material do que o alimento. Por isso, ele vai usar o alimento para elevar a condição de sacramento, a Sagrada Hóstia. Mas isso aí nós vamos estudar melhor quando adentrarmos nos sacramentos. Para entendermos um pouco mais, voltando um pouco nas religiões naturais, antes da revelação eterna, uma pessoa poderia ser justa sem ter conhecido o Deus verdadeiro. Por exemplo, a figura do faraó, que recebeu José no tempo da fome que assolou os hebreus. Aquele faraó era um homem justo, de acordo com as informações que temos. Pagão, cultuava os deuses do Egito, mas ele agiu naturalmente bem. Então, eu posso acreditar que quando nosso Senhor veio para libertar as almas da mansão dos mortos, ele provavelmente foi para junto de Deus. E é bom já dizer isso, mas estudaremos melhor mais adiante,
que o céu e o inferno estavam fechados. E foi só após a morte e ressurreição de nosso Senhor que eles foram abertos. Podemos acreditar porque ele foi um bom faraó. Em alguns podem até dizer assim: mas ele cultuava outros deuses, mas ele cultuava os deuses antes da revelação eterna, e a revelação dada ao povo hebreu ainda era muito restrita. Então, ele respeitou o Deus hebreu, continuou fazendo o culto dele e foi naturalmente bom, sobrenaturalmente não. Olha que interessante, o próprio culto hebreu, a própria forma de cultuar que Deus escolheu para os hebreus fizessem, era de caráter natural, não sobrenatural, sendo que o culto deles tinha toda aquela roupagem que primeiramente os patriarcas deram. Depois Moisés fez um requinte naquele culto, mas era natural, era um culto natural, e Deus aceitava aquilo ali como oferta, porque era um povo escolhido. É importante dizer que as pessoas eram purificadas com o sangue do animal sacrificado no tempo de Moisés, até antes de nosso Senhor. Mas o sangue do animal sacrificado em si não tem poder de perdoar nada, mas Deus aceitava aquilo. Um outro exemplo é Aristóteles. Ele tinha uma posição pagã, mas dentro de uma religião boa e natural. E uma vez que o sobrenatural, a religião sobrenatural, a revelação eterna é dada ao mundo, tudo perde o valor completamente. E por isso o papel da igreja é cumprir as palavras de nosso Senhor: ide e pregai a todas as criaturas, ensinai-as e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nosso Senhor ordena que agora a coisa deixe de ficar restrita a um nacionalismo e se espalhe pelo mundo pela ação da Igreja Católica. Em toda a história da Igreja, veremos os cismas orientais dos primeiros séculos: monofisismo, monoteísmo, o cisma do Oriente, no século XI, os ortodoxos, os protestantes, entre outros, mas todos saíram da Igreja Católica, da única fonte de revelação eterna. Então, diante disso, nós vemos que uma estrutura, a fonte do conhecimento sobrenatural, chegou a hora tão esperada. Vamos conhecer então o que foi revelado, que é o nosso objetivo. Para estudarmos, temos como base os diversos catecismos promulgados pela Santa Igreja, como o de Daquê, o Catecismo Maior de São Pio X, o Catecismo Romano, o Catecismo da Igreja Católica. Com a morte, agora, voltando, de São João Evangelista, completou a revelação. E daí em diante a Igreja seria a guardiã da revelação. E ela vai explicitar completamente aquilo que ela recebeu como revelação. Então, portanto, nós vamos ver no nosso estudo que quando a Igreja determina um dogma, ela não inventa um conhecimento, ela retira do baú da revelação um broto que, com o passar do tempo, foi sendo estudado teologicamente e filosoficamente até a sua conclusão, para trazer luz aos fiéis para que se orientem melhor. Nessa revelação, temos artigos do credo e cada definição da Igreja, onde ela nasce sempre na mesma fonte, e isso é muito importante para os católicos que se debruçaram sobre o estudo do catecismo, saibam disso. Não achem que aquilo ali foi uma invenção da Igreja medieval, como alguns pretendem dizer, pois aquilo ali, na verdade, é uma compilação de séculos do tesouro da revelação que a Igreja foi colocando para fora do baú. E baú simbolizando todo o estudo teológico e filosófico de cada dogma.
onde a igreja vai mostrando ao mundo seus tesouros. Podemos dizer também que o tesouro é um grande quebra-cabeça, onde tudo deve se encaixar perfeitamente. Onde quando se tira uma pecinha e volta ela no lugar, ela tem que se encaixar. Se ela não se encaixar, é porque ela não é do tesouro. Daí, quando a igreja condena uma proposição nova de algo que no passado foi levantado e que questionou o tesouro e que ela possuía, ela dizia, não, isso não se encaixa no tesouro. Vamos ver o arianismo, o monofisismo, o monoteísmo, o maniqueísmo e tantas outras heresias. Mas tudo isso a igreja vai dizer, olha, é interessante, mas não se encaixa na revelação. Então, quando hoje nós recebemos o catecismo da igreja, você já tem todo o tesouro ali pronto para ser aprendido. E é isso que agora, passo a passo, a gente vai começar a ver. Então, as Sagradas Escrituras e a tradição são o primeiro conhecimento que a gente tem que guardar sobre as fontes da revelação. Há quem diga, por exemplo, que a autoridade da igreja ela é dispersa. O que querem dizer com isso? Que na antiguidade se discutia muito sobre a autoridade dos grandes patriarcas cristãos, que tinha o patriarca de Constantinopla, tinha o patriarca de Alexandria, que tinha o patriarca de Roma, que é o Papa, tinha até um Papa também que recebe o título de Papa, que é o Papa Copta de Alexandria. Ele também tem título de Papa também, né? Mas nunca foi dúvida em nenhuma época da igreja que o Papa, o Bispo de Roma, o Papa de Roma, fosse o chefe da igreja. Existe um fato histórico que comprova isso, que não deixa sombra de dúvida em relação a essa autoridade máxima, reconhecida como sempre. Voltando no tempo, em torno do ano de 103 depois de Cristo, nesse tempo São João Evangelista ainda era vivo. E São João Evangelista morreu com mais de 100 anos de idade. E ele estava exilado, mas não estava incomunicável. E quem quisesse visitar São João Evangelista, podia. Nesse tempo surgiu um problema dos cristãos lapsos, que eram os cristãos que renegaram a fé quando eram ameaçados pela perseguição, sendo que os mártires foram os heróis dessa perseguição. Mas nem todos se entregavam ao martírio. Tinha gente que voltava atrás por medo. E às vezes, só pelo fato de o imperador lançar um decreto de perseguição, o indivíduo já, eu volto atrás. E isso aí retirava o indivíduo da igreja. Ou seja, ele apostatava, saiu da fé, abandonou a fé. Então, os cristãos se dividiam na seguinte posição. Uns diziam que esses nunca mais poderiam voltar para a igreja e estariam definitivamente fora. E outros já diziam que não, que se eles se arrependessem, voltassem e fizessem penitência, poderiam ser readmitidos à igreja. E ficou essa discussão. Bom, disseram o seguinte, vamos tirar a dúvida com a maior autoridade da igreja. Estou contando uma linguagem atual para facilitar o que aconteceu na discussão. O que nós de fora poderíamos imaginar, para quem que vamos perguntar quem está certo nessa história? E nossa resposta poderia ser, São João Evangelista, afinal de contas, São João, ele era um apóstolo que conheceu nosso Senhor, recebeu a revelação diretamente dele e ainda estava vivo. E então, ninguém melhor do que São João Evangelista para dar essa resposta. Mas não foi isso que aconteceu. A quem eles foram perguntar? Ao Bispo de Roma. Quem decide a questão não é São João vivo, é o Papa. Então, desde o século I, início do século II, já se tinha plena certeza que o chefe da igreja era o Bispo de Roma.
Ora, se o chefe da igreja era o bispo de Roma, a igreja já tinha uma perfeita concepção dessa unidade, de onde viria a palavra final, aonde e de onde viria o conhecimento sobrenatural. Viria da Igreja Católica, com seu chefe visível em Roma. E há indícios disso desde o primeiro século, sendo que São João falece e quem continua tomando as decisões da igreja nos primeiros séculos era o bispo de Roma. Até mesmo na querela entre São Pedro e São Paulo, onde São Pedro queria manter os ritos judaicos na aceitação dos novos cristãos. E então o indivíduo tinha que ser circuncidado e tinha que fazer aquelas purificações todas do rito judaico. E São Paulo chegou lá e falou: nada disso, é a lei nova, a lei antiga já passou, a lei nova agora é o batismo. Então, não tem mais necessidade de seguir rito judaico, porque São Pedro, então, acata e ele é quem determina que vai ser assim, e não São Paulo. Ele recebe a palavra de São Paulo, ou seja, uma sugestão, mas é ele quem determina como chefe da igreja. Então, desde os primeiros séculos, isso estava muito claro. A fonte da doutrina, a revelação sobrenatural vinha de um único lugar, a Igreja Católica, que tinha sua sede em Roma. E por quê? Porque foi lá que o chefe dos apóstolos morreu. São Pedro, antes de ir para Roma, ele passa por Antioquia, sendo que o bispo de Antioquia era sucessor de São Pedro. Mas São Pedro não morre em Alexandria, nem em Antioquia. São Pedro vai morrer em Roma, e é onde ele estabelece a sua morada, local esse, inclusive, que ele não queria ficar. Quando explode a perseguição de Nero, que foi a primeira perseguição romana, ele vai embora de Roma. São Pedro foge de Roma. Quando ele está no caminho lá de saída de Roma, Nosso Senhor aparece para ele e fala: para onde vais? Então ele retorna para Roma e morre em Roma. E ali ficou a sede da igreja definitiva. Isso já está feito e comprovado por atos históricos dos primeiros cristãos, das primeiras decisões. Ficou muito claro de onde vem a doutrina. Porque que falamos tudo isso? Para que a gente nunca tenha dúvida de onde vem a verdade revelada. Nosso Senhor funda uma igreja para isso. Assim como Deus escolhe um povo na antiguidade, quando Deus se encarna, Ele vai escolher, Ele vai fundar a Igreja Católica, vai fundar para ser a guarda dessa revelação completa e definitiva. Agora, já ciente de onde vem toda a revelação, iremos nas próximas aulas começar a estudar a revelação, pedacinho por pedacinho, parte por parte, conhecimento por conhecimento, mas dessa vez já seguros de que nós estudamos o que não vem dos homens, vem do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos a graça da revelação pela qual somos chamados à santidade. Permanecei conosco para que possamos bem imitá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.